Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Biraci. Estamos falando e tratando de uma temática onde estamos abordando o tema Mulheres Desenroladas da Bíblia. As mulheres desenroladas da Bíblia. Óbvio que estamos no primeiro ponto, tratando sobre no que diz respeito aos contrastes entre as mulheres enroladas e desenroladas, porque é na Bíblia mulheres que são desenroladas e mulheres que são enroladas. Usamos o texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 8, onde estivemos falando sobre a mulher enrolada. E nós observamos ali que aquela viúva, ela chegou a um patamar, como vimos aqui nos vídeos anteriores, tem acesso aí ao canal Relíquias de um Pregador e assiste todas as abordagens que foram feitas nos vídeos anteriores. E compartilha, publica aí no teu Instagram e divulga para que muitas outras pessoas possam também ser abençoadas por este conteúdo bíblico. Então, aquela mulher do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 7, uma mulher enrolada, onde Eliseu a ajuda, Eliseu a orienta e ela acaba por ganhar uma desenvergadura ao ponto de se tornar uma grande empreendedora e vendedora de azeite. Logo, quem sabe, uma distribuidora, uma empreendedora de que tenho certeza que Eliseu ficou feliz com o sucesso dela, bem como nós, os seus filhos, os vizinhos, todas as pessoas agora que conheciam esta mulher e a sua história, dizia: que mulher desenrolada, que mulher incrível. Ela estava quase vendo seus filhos indo a serem escravos, está aí viúva, e ficaram impressionados com o que ocorre na vida desta mulher. Por isto, ela se torna uma grande empreendedora, onde Deus passou a ser glorificado na vida dela. Outrora, era glorificado na vida do seu esposo de forma mais enfática, de forma mais concisa, em que a Bíblia nos mostra os detalhes da história dele. E ela, que começara a sua vida no contexto sagrado, apresentando a história do seu marido, agora se destaca como a mulher que vivenciou um grande milagre dentro da sua própria casa. Queridos e queridas, eu agradeço a sua atenção, continua conosco nesta temática e agora vamos entrar para falar um pouco da mulher desenrolada. Aqui falamos do versículo de número 1 ao versículo de número 7 do segundo livro dos Reis, capítulo 4. Se tratava da mulher enrolada que Deus deu a oportunidade dela se desenrolar. Mas aqui na Bíblia nós vamos observar que já existem mulheres desenroladas. E a do capítulo 4, versículo de número 8 em diante, começa da seguinte forma. Estou lendo na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que nos diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 8 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Muito bem, lemos até o versículo de número 10, versículos de número 8, 9 e 10, onde nós observamos aqui alguns detalhes e estaremos tecendo este comentário, ok? E vendo que esta mulher, ela se diferencia, ela se destaca como uma mulher desenrolada. Por que esta mulher, ela é diferente da mulher anterior que vemos aqui comentando e demonstrando à luz das Escrituras? Vamos observar e acompanhar com cautela o que nos diz a Bíblia. Primeiro, nós observamos que esta mulher começa com a sua história. A do capítulo 4, versículo 1 a 7, começa tratando da história do seu marido. Esta não, esta já começa a Bíblia dizendo: havia uma mulher rica. O texto já coloca em pauta a sua postura, a sua pessoa e o que ela possuía. Então observamos que começa com a sua história. A história demonstra o seguinte, que ela é uma mulher que tem os seus próprios recursos. A que outrora falamos, ela não tinha os seus recursos. E por que não tinha? Porque a sua forma de vida enrolada deixou-a de forma
tão travada que ela não tinha recursos na sua vida. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter recursos em suas vidas porque ficam enroladas, ficam travadas em alguns acontecimentos e coisas da vida. E nós observamos que ela passou a ter um recurso próprio, que foi o para pagar as dívidas, o para vender o azeite e para viver de seus rendimentos. Então, automaticamente, essa mulher que não tinha nada passou a ter. E esta aqui, a Bíblia está nos mostrando que ela tem a sua história pessoal, ela tem os seus recursos, porque ela era uma mulher desenrolada. E nós vamos observar mais, que além dela ter a sua própria história, ela ter os seus próprios recursos, nós vamos observar que ela é uma mulher generosa, porque o texto nos diz que ela convidara o profeta todas as vezes que ela passava para comer pão com ela e com seu esposo. Então nós observamos aqui que ela é uma mulher generosa, é uma mulher dada. Então, dentro deste contexto, a Bíblia diz: bem-aventurado é dar do que receber, e ela tem consigo esta característica, este atributo. Tem a sua própria história, ela tem os seus próprios recursos, e ela não tem só os seus recursos para si, ela tem os seus recursos para beneficiar outrem. E nós observamos que ela é generosa. Nós observamos aqui, a princípio, dentro do versículo de número 1, no caso o versículo de número 8 que lemos, que ela já começa a se destacar nestes pormenores. Nós observamos ainda aqui no mesmo contexto do versículo de número 9, que ela tinha um diálogo com seu marido. Ela era uma mulher comunicativa com seu marido. Quando lemos o versículo de número 9, nós observamos que, e ela disse a seu marido, observe que ela compartilha tudo aquilo que ela convive de imediato, de novo, todas as ocasiões em que esta mulher está sendo abordada através das Escrituras, nós estamos vendo um contato frequente dela com seu marido. O menino adoece, o marido contacta com ela. Então todo o contexto nos mostra que ela era uma mulher de diálogo com seu esposo. Ela tinha um acesso ao seu esposo. Ela não construía barreiras dentro do seu relacionamento familiar junto ao seu esposo, até porque só viviam os dois e os empregados, e ela era uma mulher comunicativa. Então nós observamos que, além de ter comunicação com o seu esposo, ela tinha comunicação com os seus empregados. Ela tinha uma palavra de autonomia para os empregados. Nós observamos de que imediatamente quando o menino adoece, ela manda ir os empregados até o seu marido. Ela tem esta visão de comunicação interna e externa, tal como a outra não tinha. Ela tinha, quem sabe, muitas vezes, apenas uma linha de comunicação interna, mas externa o profeta exercitou-a e ela passou a ter, para que pudesse se tornar uma grande empreendedora. Já esta não, esta aqui tem toda uma dinâmica. Então ela tem a sua própria história, ela tem os seus próprios recursos, ela começa a ter aqui uma dinâmica de comunicação interna com o seu esposo e externa, até porque ela tinha o acesso ao profeta Eliseu e aos empregados. É uma mulher comunicativa, então ela é uma mulher desenrolada. Nós observamos aqui no texto e por aí nós vemos que ela se destaca. Ainda dentro do mesmo versículo de número 9, além de ter um diálogo e de um acesso comunicativo com o seu marido de forma interna e também com os demais de maneira externa, nós observamos que essa mulher, ela tinha uma percepção e discernimento. Como é que ela tinha essa percepção? É óbvio, nós observamos que ela diz assim no mesmo versículo de número 9 ao seu marido quando ela está conversando: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela tem uma percepção de olhar as pessoas com quem se comunica, ela sabe quem está e que pode entrar num laço de intimidade maior com ela, porque uma pessoa desenrolada, ela não só quer as pessoas que lhe trazem interesse, mas as pessoas com que ela vê que tem boa índole e boas características que possam entrar no seu ciclo de amizade. Então nós já aprendemos aqui que uma mulher desenrolada, ela tem a sua história pessoal, ela cria possibilidade para os seus próprios recursos, ela tem uma comunicação com o seu esposo de maneira interna e de forma externa, com empregados e com amigos, ela cria ciclos de amizade, tal como criou com Eliseu. É uma mulher generosa, como nós observamos, as suas riquezas não era apenas para ela, e sim também para beneficiar a outrem. Então nós observamos aqui já de imediato neste contexto as qualificações que esta mulher ela traz consigo. Mas não só tem isso, tem outras características que ao longo desta temática nós vamos abordando e vamos apresentando. Então ficamos aqui neste contexto apresentando a princípio os versículos de número 8 e 9, algumas características desta mulher desenrolada. Irmão Biraci, por que ela é desenrolada? Primeiro, porque ela tem a sua própria história. Segundo, ela tem os seus próprios recursos. Terceiro, ela é generosa. Quarto, ela é comunicativa de forma interna com o seu
seu marido e de forma externa. Sexto, esta mulher, ela tem uma percepção e discernimento de quem traz para o seu ciclo de amizade. Talvez você tenta ser desenrolada demais, mas não tenha boa percepção e discernimento e quebrou a cara trazendo pessoas para o seu ciclo de amizade que não tem proveito nenhum para a sua vida espiritual. Mas essa mulher é diferente. Continua conosco nesta temática, eu te aguardo no próximo vídeo. Esse é o teu canal, o nosso canal, Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo, presbítero Ubiraci Silva. Logo, logo teremos mais assuntos a serem tratados sobre esta mulher desenrolada.